Olá pessoal do Grupo Delta, meu nome é Felipe e eu fui desafiado pelo Dr. Jorge a falar sobre um tema relativamente complexo, a ADI interventiva. Bom, é, queria ressaltar primeiro que a ADI interventiva ela está inserida num contexto muito maior, que é o da intervenção, e começar falando sobre a própria intervenção. Se você ler o artigo 18, que fala sobre a autonomia dos entes da federação, tanto quanto o artigo 34, que elenca as próprias possibilidades de intervenção, você vai perceber que a intervenção ela não é a regra. A intervenção ela é uma medida excepcionalíssima. O próprio caput do artigo 34 começa falando que a União não intervirá nos estados e no DF, senão nas possibilidades ali elencadas. Bom, eu gostaria então de passar a falar um pouco sobre as espécies de intervenção. A primeira, chamada espontânea, que tem esse nome porque ela é decretada de ofício pelo chefe do executivo, que ocorre nas hipóteses, por exemplo, de uma invasão estrangeira ao território nacional ou da invasão de uma unidade da federação na outra. E a segunda e a terceira espécies de intervenção são aquelas que são instrumentos para assegurar o livre exercício de qualquer dos poderes dentro das unidades da federação. Ela pode ser por solicitação, quando esses poderes coagidos forem o executivo ou o legislativo, ou ela pode ser por requisição, quando é o judiciário que está sendo coagido. Essa requisição vai partir do STF, ou se não do STJ ou do TSE, a depender da espécie de coação. Bom, a quarta e última, que agora a gente vai entrar efetivamente no tema, é a chamada a intervenção por representação interventiva, que gera a chamada ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Bom, queria falar que esse instrumento, a ADI interventiva, ela surgiu primeiramente na Constituição de 1934 e hoje na Constituição de 1988 ela é cabível em duas situações. Quais são elas? A primeira é promover a execução de lei federal e a segunda é assegurar a observância dos chamados princípios sensíveis, que são aqueles como a forma republicana, o regime democrático, direitos da pessoa humana, entre outros, que estão ali elencados no inciso 7º. Bom, a competência para julgar a ação direta de inconstitucionalidade é originária do STF na intervenção federal e ela depende de representação do Procurador-Geral da República. Bom, importante ressaltar, e isso é uma coisa que pode ser falada em prova oral, que existe uma diferença fundamental entre a ADI interventiva e as outras espécies de ação cabíveis no controle de constitucionalidade concentrado, que é a seguinte: na ADI e na ADC, por exemplo, o ato que ele é atacado, se procedente na ADI e se improcedente na ADC, esse ato vai ser nulificado. E isso não acontece de pronto nos casos de ADI interventiva. Se julgada procedente a ADI interventiva, em vez de nulificar o ato que foi atacado, o STF vai emitir uma requisição para o chefe do Poder Executivo. Lembra que requisição é um pedido com força de lei. E o chefe do Poder Executivo, uma vez requisitado, ele vai emitir um decreto que vai suspender o ato que está sendo impugnado, que está sendo atacado. Aí a gente chega na primeira fase, que é a chamada fase branda da intervenção por ADI interventiva. O que ocorre? Se a simples suspensão desse ato por decreto trazer de volta à normalidade democrática, cessa a intervenção, o objetivo foi atingido e não há nem a necessidade de controle político dessa intervenção. Bom, se a simples suspensão desse ato não for suficiente para restabelecer a normalidade, então a gente passa para a segunda fase da intervenção, que é a efetiva intervenção, que, assim como as outras espécies,
é aquela intervenção normal. Ela é feita, ela é decretada pelo chefe do Poder Executivo, que vai determinar a amplitude, o prazo, as condições de execução e, se necessário, nomear um interventor. Assim como nas demais, aí vai caber o controle político nessa segunda fase. O chefe do Poder Executivo vai ter, dentro de 24 horas, que enviar essa medida para aprovação do Congresso Nacional. E, para finalizar, eu queria falar que o procedimento da ADI interventiva ele foi disciplinado recentemente na Lei 12.562 de 2011, lei essa que traz os requisitos a serem elencados pelo Procurador-Geral da República no pedido na representação na ADI interventiva, e também possibilitou a liminar, o pedido liminar na ADI interventiva. Antes era uma controvérsia, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, existiam opiniões diversas, e a partir da regulamentação pela lei, ela é cabível. Bom, e finalizar falando que existe também a ADI interventiva estadual. Eu não falei muito sobre ela porque basta você aplicar o princípio da simetria e você vai conseguir desvendar a ADI interventiva estadual. Pelo princípio da simetria, eu aplico a ADI interventiva estadual nos casos em que houver afronta aos princípios sensíveis não da Constituição Federal, mas da Constituição Estadual. A competência para julgar é originária do TJ, a representação ela vai ser feita pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, vai ser implementada pelo governador, e na segunda fase o controle político ele vai ser feito pela Assembleia Legislativa do Estado. Bom, vou só imitar o Jorge agora. Vou botar uma música aqui. Espera aí. Aí. E queria agradecer o Jorge por ter feito esse desafio, que contribuiu para o meu conhecimento. Espero participar na segunda rodada também. E convidar todo mundo do grupo para participar desse projeto de extensão. Até mais, uma posse.